Fala galera do Radar Tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo. Galera, antes de começar, por favor, eu queria pedir a vocês que dessem o like aqui, começassem a se inscreverem também no canal, porque ajuda a gente bastante aqui a produzir mais conteúdo para vocês também, tá bom? Beleza, vamos lá então. Antes de qualquer coisa, queria convidar vocês para entrar aqui no site do Bahia e a gente vai dissecar aqui agora o elenco tricolor que terminou o ano de 2025, para a gente tentar entender o que é que espera a gente em 2026 e o que é que a gente precisaria investir um pouco mais aqui se a gente fosse Cadu Santoro, né? Então vamos lá. Goleiros. Posição sempre muito criticada aqui, a gente sempre questionou a qualidade dos nossos goleiros, apesar de Ronaldo ter melhorado muito no final do ano, né? Danilo Fernandes, ele não continua, né? Vai se aposentar. Ronaldo mereceu talvez a contratação ali, o Bahia contratou ele até o final de 2029, agora junto ao Atlético Goianiense. Mereceu, fez um excelente final de temporada. Enfim, não, na minha opinião, não é o goleiro que a gente almeja, mas aparentemente tem dado um pouco mais de retorno do que Marcos Felipe aí deu lá atrás, no início da era aí, SAF do Bahia, né? João Paulo, para mim, uma grande decepção e talvez a minha maior esperança aqui, porque lá em 2023, quando o Santos caiu junto, e ele caiu junto com o Santos, era um goleiro que todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro gostariam de ter no elenco. Então, o Bahia hoje tem a possibilidade de colocar ele para jogar. Eu tenho uma esperança muito grande de que ele possa ser um goleiro que a gente, o goleiro que a gente espera que ele seja, né? Mas, de uma vez que a gente vai ter só esses dois goleiros aqui, eu esperaria que o Bahia trouxesse um goleiro para vestir a camisa de fato e entrar em campo. Um titular indiscutível, seja o Everton, seja Everson, não sei o que é que vocês acham, comenta aqui embaixo o que é que vocês acham, qual goleiro o Bahia deveria trazer. Um goleiro experiente, que trouxesse a mesma experiência que Cássio, que era do Corinthians, levou para o Cruzeiro. O Bahia precisa aqui, sabe? Na minha opinião, é isso. Bom, laterais aqui para mim, entendo que o Bahia, vamos lá, Santi Arias ele já saiu, né? O Bahia não vai renovar. E a gente tem só Gilberto na lateral direita. Para mim, a gente precisaria trazer mais dois laterais aqui, um para jogar mesmo, porque Gilberto é um bom lateral, na minha opinião, mas é um lateral que oscila muito. E a gente não pode ficar dependendo de oscilações aqui, de bons momentos de jogador. A gente precisa de um jogador um pouco mais regular. Eu gosto muito do lateral direito do Corinthians, o Mateuzinho, não sei o que vocês acham. Bota aqui embaixo também o que vocês acham que poderia ser uma opção boa para vocês, mas existem notícias aí também rolando de que o Bahia contratou ou vai contratar o lateral Fabiano, né, que é do Ceará, mas não acho também que seja o lateral que vem com status de titular. Eu acho que o Bahia precisava contratar um lateral com status de titular, tá? Não tenho o nome daqui agora, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um outro vídeo falando sobre as opções que eu acho que o Bahia poderia trazer, mas para mim a lateral direita é o grande ponto aqui. A lateral esquerda ela tem um dono, que é Luciano Juba, isso aqui é indiscutível, não vou nem entrar muito no detalhe aqui. E a gente tem dois pontos aqui de interrogação, uma vez que o Matheus Bahia retorna de empréstimo, né, junto ao Ceará. Thiago Borducci, para mim, é uma decepção absurda. O Bahia, no ano passado, ficou um semestre inteiro só com o lateral esquerdo, esperando esse cara chegar. E quando ele chegou, ele não fez por onde. Né? Um lateral extremamente... Não sei se ele é limitado ou se ele, de fato, atingiu um ápice técnico aqui, sabe? Enfim, tentar usar o primeiro turno aí para ver se ele entrega, se não, negociava facilmente aqui. Zé Guilherme, ele é da base, né? Ele tem uma promessa aqui também, eu acho que trabalharia bastante ele aí no Campeonato Baiano, para ver até onde ele consegue entregar. Eu acho que precisa de rodagem, o jogador precisa jogar para poder melhorar, para poder render. Então, vamos ver aí o que acontece, mas a lateral esquerda, para mim aqui, a única. É muito mais uma questão de como o Rogério Ceni arma o time, né? Porque nem Iago Borducci, nem Zé Guilherme possuem as características de Luciano Juba de construir o jogo por dentro. Então acaba mudando o esquema tático um pouco quando esses dois caras aqui entram em campo. Então, acho que o Bahia poderia buscar uma outra opção aqui e eventualmente negociar aqui o Iago Borducci, talvez. Vamos lá, zagueiros. Para mim aqui, indiscutivelmente, a dupla titular
Ramos Mingo e David Duarte. Luiz Gustavo, para mim, é a aposta que vai ser aqui, que deve virar realidade aqui ao longo do Campeonato Baiano. Para mim, esse cara joga bastante, muita bola também. Assisti alguns jogos do Vasco, vi alguns vídeos dele também. Aparentemente é um cara que pode dar bons frutos pra gente aqui, tá? Canhoto. Acho que o Bahia deveria o Rogério Ceni deveria colocá-lo para jogar um pouco mais aqui, sobretudo no Campeonato Baiano, que o nível técnico é mais baixo também, para ele poder ser testado é, mais à vera, né? E para mim, talvez o mais polêmico aqui seja Gabriel Xavier e Canu, que para mim são dois zagueiros que deveriam em 2026 ser emprestados ou até negociados em definitivo. E para mim são zagueiros que atingiram o seu mais alto nível técnico aqui, não tem para onde evoluir mais. Canu principalmente, que já tem, se não me engano, já tem 30 anos, vamos ver aqui a ficha dele. Canu é de 97, então ele já tem 28 anos. Então, acho que não tem mais para onde evoluir aqui, Canu, tá? Eu acho que ele é muito falastrão, ele fala muito ao longo do jogo e para esconder talvez as falhas dele, né? Eu vou fazer um vídeo depois aqui no canal mostrando os principais pontos que eu acho de Canu que ele deixa a desejar, tá? Então, para mim, já deveria ser negociado, assim como o Gabriel Xavier, que para mim ele é um bom marcador, ele cabeceia bem, mas ele é um cara que com a bola nos pés não tem muito para onde ir. Você daria muito bem aqui um time de contra-ataque, talvez, sabe? Que desarma a bola e chuta a bola para frente. Mas nessa construção de jogo que o Bahia joga, ele não é esse cara. Então, acho que ele é limitado com a bola nos pés e não deveria fazer parte do elenco do Bahia para 26. Eu venderia ele. Ou até emprestaria mesmo para dar um pouco mais de minutagem também. Apostaria nesses três zagueiros aqui, trazendo também mais um para disputar a posição de titular. E aí, naturalmente, a gente joga alguém da base para cima, provavelmente Fred, que é um zagueiro que já vem jogando também com o Rogério Ceni ao longo de 25. Meio-campistas talvez seja o setor que o Bahia é mais bem servido aqui. A gente tem o privilégio de ver Everton Ribeiro desfilar nos gramados com a camisa do Bahia. Isso aqui não vou nem falar muito sobre Everton Ribeiro, porque ele dispensa comentários. Nicolás Acevedo também para mim é um cara que é fora da curva, tá? O Rogério Ceni, na minha opinião, tinha que achar uma posição, um lugar para ele no time, junto com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e até Jean Lucas, né, que tem posição cativa ali, os três. Rezende, muito obrigado pelos serviços prestados, mas tchau, chega, não dá mais. Rezende já atingiu seu nível técnico mais alto no Bahia há muito tempo, já deveria ter saído para mim. Eric, para mim, eu trato como uma contratação, uma vez que ele ficou machucado boa parte do campeonato, boa parte do ano fora, mas mostrou muita qualidade. É um cara que tem um jogo aéreo forte, é um cara que tem posição física, é um cara que tem qualidade com a bola nos pés. Então, acho que tem tudo para ser um ano muito bom dele. Rodrigo Nestor, na minha opinião, não vale os 40 milhões que saíram, que foi a negociação, mas é um cara que, vamos abrir aqui, que os números mostram que ele é efetivo, né? Ele jogou pouco, né? 46 partidas, 24 como titular, em 2025, fez 46 jogos no total, saindo muitas partidas do banco de reservas, né? Mas ele fez 8 gols e deu 5 assistências. Então, um cara que, apesar de não estar mostrando o seu mais alto nível técnico, é um cara que aparentemente faz bastante gols. Então, e se a gente perceber, é um dos caras que tem uma característica que o elenco do Bahia carece, que é o chute de fora da área, né? E ele tem um chute muito bom. E alguns gols que ele fez foram de fato de fora da área. E é um cara novo, né? Nascimento aqui em 9 de agosto de 2000, então um cara de 25 anos. Uma aposta boa que o Bahia está fazendo aí para os próximos anos. Michel Araújo, para mim, tem muita qualidade, mas ele machuca demais, então aparentemente é um cara que é de vidro. Então, se ele melhorando essa parte física dele, eu acho que ele tem muito a render e muito a entregar para o Bahia. Uma vez que, quando ele esteve na sua plenitude física, se é que ele esteve,
Ele entregou muito bem, fez gols importantes, fez jogadas importantes, é um cara que é fisicamente muito forte. Então, se Michel não sofrer com lesões no ano de 2026, chuto aqui que talvez seja um dos melhores anos da vida dele, da carreira dele, uma vez que o time do Bahia tem uma qualidade muito boa, né? Bom, Caio Alexandre, para mim isso aqui também é indiscutível, esse cara aqui é um craque. Eu não vou nem falar muito sobre ele porque dispensa qualquer tipo de comentário, joga muita bola. O Bahia para mim tinha que renovar com ele aqui até ele se aposentar. Joga muito, joga muito, joga muito. Jean Lucas para mim também joga muita bola, mas é um cara que precisa melhorar o refino com a bola nos pés. É um cara que deixa a desejar, às vezes, nas decisões, sabe? Fez alguns gols importantes pra gente. Fez um golaço contra o Cruzeiro. Fez gols de cabeça. Fez gol na Libertadores de cabeça, mas não é o normal, não é o comum dele, né? Eu acho que ele precisa melhorar um pouco essa parte final da conclusão ali. Mas, porra, indiscutivelmente, um cara que corre muito o campo inteiro, os 90 minutos, se entrega muito pro Bahia. Corre grande risco aqui do Bahia perder ele aí em algumas janelas, se não agora, na janela de mediano, porque ele tem mercado lá fora também. Cauli, para mim, é uma das maiores decepções desde 2024. Ele fez em 2023 muito bom, faz em 2024 péssimo e 2025 no mesmo nível de 2024. Então é uma decepção para mim. É um cara que é tecnicamente muito bom, fora da curva, pensa à frente, tem todos os quesitos, todos os requisitos aqui de ser um craque, mas parece que tem medo do sucesso. Para mim, o resumo de Cauli é isso. Eu venderia. Eu acho que ele teria muito mais sucesso em outro clube. Acho que com o Bahia ele infelizmente deu o que tinha que dar. Apesar de gostar muito do futebol dele, acho que o Bahia não vai conseguir. Acho que Rogério Ceni, na verdade, não vai conseguir extrair de Cauli o seu melhor futebol. No ataque, tirando o Thiaguinho aqui, que já foi vendido, negociado com o Orlando City, uma negociação muito boa também, 5 milhões de dólares, se não me engano, ou 5 milhões de euros, mais 1 milhão em meta. Então, excelente negócio que o Bahia fez. E tirando aqui também Kaique, que para mim foi um dos caras que mais decepcionou, e para mim tende a ser negociado aqui. Uma vez que o Bahia também está no mercado ali buscando, aí já tem duas opções que a gente vê, que é Rony e Kiko Oliveira, né? Christian Oliveira, que vem do Grêmio, muito provavelmente pensando em suprir a lacuna que esses dois aqui vão deixar. Ademir, para mim, é titular absoluto. A gente não tem um ponta-direita que jogue como ele. É um cara que entrega bastante, mas ele precisa melhorar o gol, né? Ele é ruim de gol. Ele dá muita assistência, o que é ótimo. O papel dele é esse, mas ele é atacante vive de gols. Ele tem que fazer gol também, né? Acho que ele peca muito nessa qualidade na hora de definir. Pulga, para mim, é um dos melhores jogadores, uma das melhores contratações que o Bahia fez na temporada de 2025, se não a melhor. Uma pena que ele machucou e não pôde jogar vários jogos aí. Certamente a gente estaria muito melhor se ele estivesse jogando. Um jovem que entrega muito e tem muito a dar ainda para o Bahia. O William José, ele é diferenciado tecnicamente, na minha visão. É um cara que tem qualidade, mas é um cara que também ainda perde gols que o cara da qualidade do calibre dele não deveria perder, sabe? Não sei se talvez é o momento do time também, enfim, mas eu espero um 2026 muito melhor dele. Agora já enquadrado, já entrosado com o time também, depois de uma temporada inteira jogando. Acho que 2026 vai ser um ano muito mais produtivo para ele, apesar de ter feito 20 gols nessa temporada, né? E aqui, Matheus Sanabria, que para mim foi uma grata surpresa, joga muita bola, se mostrou muito habilidoso, mas com o velho problema do Bahia de não conseguir fazer também muitos gols, né? Mas se ele produzir bastante a ponto de o centroavante fazer muitos gols, tô feliz, tô satisfeito e acho que ele é um cara que tem muito a entregar pro Bahia, vai trazer muita felicidade pra gente, um cara que dribla bastante, que vai pra cima, que não tem medo do confronto. Tenho muita esperança com o Sanabria aqui em 2026 também.
Mas acho que o Bahia deveria trazer, então, em resumo, um goleiro titular, lateral direito, eu traria mais um zagueiro, eu traria um meio de campo para substituir Everton Ribeiro à altura, o que é difícil, mas no elenco do Bahia hoje a gente não tem. E quando o Everton joga, a gente sente a diferença ali. E no ataque, eu iria atrás de um centroavante para fazer sombra ao William José, quiçá colocá-lo no banco, né? Então, acho que o Bahia tem potencial para trazer bons jogadores. O Bahia hoje tem dinheiro para trazer bons jogadores. O Bahia tem mercado para trazer bons jogadores. A gente já tem um bom elenco, mas a gente pode ter um elenco ainda melhor, né? Então, é isso. Eu queria trazer um pouquinho aqui essa visão para vocês acompanharem junto comigo um pouquinho do elenco do Bahia que finalizou 2025 e o que espera a gente em 2026. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vocês me acompanhem aqui. Senta o dedo no like aqui, segue o canal, ativa o sininho das notificações aí que a gente vai postar vídeo todos os dias para falar um pouquinho mais do Bahia e interagir bastante aqui. 2026 vai ser um ano muito bom. Fé em Deus, o Bahia vai trazer muitas alegrias pra gente aí. Valeu, grande abraço, saudações tricolores e bora Bahia!